Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tom do Borda. Este é um programa onde nós exploramos o mundo da governação corporativa, a ética empresarial e liderança estratégica. E temos sempre uma perspectiva inovadora, uma perspectiva que está focada no futuro. E no programa de hoje vamos mergulhar num tema que tem sido de uma crescente importância, de uma importância relevante para hoje e principalmente para o amanhã. Vamos falar sobre regulação e sustentabilidade, o impacto das políticas ambientais nas empresas. E para enriquecer aqui a nossa discussão, temos a honra de receber uma ilustre convidada que tem uma experiência multifacetada e uma liderança visionária na área da energia sustentável e tem inspirado mudanças significativas numa escala global. É com grande prazer que eu apresento aqui a minha convidada de hoje, Nair Souza. Seja bem-vinda, Nair. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada pelo convite de hoje e é um prazer estar aqui convosco. A Nair é uma profissional excepcional, cujas credenciais e realizações falam por si e a colocam entre os líderes mais influentes do setor. Tem uma sólida formação em geologia e direcionou a sua carreira para caminhos que a posicionaram na linha da frente para o desenvolvimento e implementação de soluções de energia limpa e tecnologias de baixo carbono. Como cofundadora e diretora de tecnologia da Aqua Energy, Nair lidera uma equipa de inovação que emprega ferramentas de inteligência artificial e machine learning para otimizar a gestão de emissões de carbono, permitindo que empresas reduzam a sua pegada ambiental de forma eficiente e baseada em dados. A Nair tem sido uma força motriz por trás de iniciativas inovadoras de Carbon Capture and Storage que se tornaram referências no setor energético e servem como modelos para outras empresas que buscam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Falei certo, Nair? Correto. E hoje ela vai compartilhar as suas valiosas perspectivas sobre como as empresas podem alinhar as suas operações com as políticas ambientais de forma sustentável e lucrativa, explorando estratégias inovadoras, tecnologias emergentes e melhores práticas do setor. Preparem-se para uma discussão que vai ser super esclarecedora. Vamos abrir aqui as luzes do mundo para a sustentabilidade. É algo que também estou muito ansiosa para aprender. Cá no estúdio temos Eduardo Samuel na técnica e a Leila Mar na assistência. Quem vos apresenta o programa sou eu, Tatiana Mongo. Temos também cá a nossa equipa de audiovisual e, como sempre, vou pedir a todos, acedam ao canal do YouTube da Rádio Mindset, vejam os nossos vídeos, estão lá os programas anteriores, ponham likes, partilhem com os vossos amigos, tem muito para aprender, tem muita coisa boa, tem muitas conversas boas. E ficamos aqui com a nossa saudação musical. E seja bem-vindo de volta. Gostaria de lembrar uma vez mais a todos os nossos ouvintes que podem conversar conosco, podem mandar as vossas mensagens, podem partilhar as vossas opiniões. Nós estamos aqui, interajam conosco, por favor. Tem as redes sociais da Rádio Mindset, Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no Facebook, agora escapou uma Rádio Mindset no Facebook, Rádio Mindset no LinkedIn e temos também o nosso contacto no WhatsApp 931-992-715, 931-992-715. Enviem as vossas mensagens, as vossas perguntas. Aproveitem que temos cá uma especialista em sustentabilidade e tirem todas aquelas questões que estão ali presas, escondidas nas vossas cabeças. E para começarmos, Nair, por que falar então de sustentabilidade nos dias de hoje? Ok, falar em sustentabilidade significa não somente uma questão de compliance, ok? Mas é uma questão de integridade no mundo, no mercado, não é? Quando as pessoas tentam definir ou diferenciar sustentabilidade com ESG, porque são completamente coisas diferentes,
o objetivo final é diminuir as emissões de dióxido de carbono. Certo. Ok? Então, falando propriamente na diferença entre ESG e sustentabilidade, embora ambos conceitos estejam bem intrinsecamente ligados, é que ESG é um conjunto de frameworks, de regras, que estão ali exatamente para o investidor ver se a empresa está adequadamente enquadrada com questões globais de sustentabilidade, okay? Com questões que têm a ver com o ambiente, a sociedade e a forma como a própria empresa está organizada internamente. Então, quando se refere a ESG, é algo que está propriamente relacionado com as condições da empresa, ok? Para o investidor ver. Ou seja, no fundo, é tudo uma gestão dos riscos, ok? Para saber se o investidor realmente vai trabalhar consigo ou não. Então, no fundo, quando se diz ESG, é algo para o inglês ver. Ok, percebo. Não é? ESG foram regras que foram feitas, direcionadas para o ESG investor, para o investidor. Ou seja, são mesmo questões relacionadas para as instituições. Agora, sustentabilidade, quando se refere à sustentabilidade, nós estamos a nos referir ao como as empresas impactam os mercados, as economias, as regiões, as comunidades. Então, é esta a diferença, é a principal diferença. É por isso que nós costumamos observar muitas empresas que têm políticas internas de ESG e ficam por ali. Certo, não se reflete então para uma ação real, é Não se isso? reflete para uma ação real, não fazem absolutamente nada. Mas quando for-se verificar as suas políticas internas, de governance, principalmente, está lá tudo escrito e já não tem mais nada. Ou seja, para haver a sustentabilidade, as pessoas precisam, as empresas precisam de começar com os projetos, ter alguns requisitos, que começa por ter um projeto de longo prazo. Este projeto de longo prazo tem de ter uma baseline, essa baseline tem de ter objetivos de longo prazo que vão estritamente definir qual é o princípio de adicionalidade que o teu projeto tem. Porque se o projeto não tiver adicionalidade, que eu já vou explicar o que é, este projeto nunca será sustentável. Ou seja, vamos dizer que na área da agricultura, por exemplo, tem-se diversos projetos em quaisquer nichos do mercado da agropecuária, por exemplo. E este projeto precisa de provar que vai fazer alguma coisa que vai adicionar alguma benfeitoria quer seja para as comunidades, quer seja para o país, quer seja a nível regional. Se não tiver essa condição e dizer, olha, eu vou diminuir tantos milhões de tons de dióxido de carbono equivalente anualmente, aí já estamos a falar da propriamente dita sustentabilidade. Ou seja, eu já tenho as políticas todas de ESG e agora estou a integrar a sustentabilidade propriamente dita. Eu estou a dizer que no meu projeto, no final de X anos ou no final de um ano, que pode ser, eu vou diminuir nas minhas atividades tantas quantidades de dióxido de carbono. Isso aqui é sustentabilidade. Se qualquer projeto, em qualquer área, não conseguir fazer isso, ainda não está a fazer não está a exercer a sua real sustentabilidade. Isso pode ser feito, imagina, em qualquer área, qualquer transporte, até mesmo na banca. A banca tem um papel essencial. Mas agora, Nair, eu vou fazer uma pergunta que se calhar é uma pergunta
de carteira da quarta classe ou da terceira classe, mas eu vou fazer na mesma. Por favor. O que é o dióxido de carbono? Ok, o dióxido de carbono, quando se fala assim em termos de sustentabilidade, pode ser qualquer tipo de gás. Quer dizer, não estou a usar a definição propriamente química, porque o Certo. dióxido de carbono é o carbono, um átomo de carbono e dois de oxigênio, ok? Mas nesse âmbito de sustentabilidade, quando falamos de dióxido de carbono, eu posso estar a me referir a emissões de dióxido de carbono ou emissões de efeito estufa, mas estar a me referir ao metano, ou seja, qualquer tipo de atividade, não é? Que que imita um tipo de gás, ok? Na indústria vai-se falar em emissões de dióxido de carbono só mesmo para padronizar, Ok, percebo. somente para padronizar. Então, o gás pode ser gás nitrogênio, pode ser metano, pode ser qualquer outro gás, dependendo do tipo de atividade que cada indústria tem. Imagina que for a aviação, vai ter um tipo de gás a emitir. Imagina que for no setor mesmo agrícola, onde se emite, imagina, metano, para quem cria animais emite metano, principalmente. As pessoas pensam que só a indústria petrolífera que está a emitir metano, mas não. As emissões propriamente do CO2, as emissões de metano, que é um outro gás, é muito mais elevada do que o próprio dióxido de carbono que vem de certas atividades. Então, usa-se o termo emissões de dióxido de carbono mais para padronizar, mas são diferentes tipos de gases dependendo E por da que é atividade. importante então nós reduzirmos a emissão desses tipos de gases? É importante reduzir exatamente para não congestionar, porque em economia ou em qualquer outra área é preciso padronizar, não é? Certas medidas e algumas medidas de industrialização que vão causar mais danos em relação a outras. É bem verdade que a própria Terra em si tem as suas condições de equilíbrio, onde aumenta, ela vai diminuir, que é, por exemplo, imagina se formos a falar do efeito de a formação de icebergs e de gelo, ou seja, onde é mais frio, depois torna-se mais quente. A Terra tem essa Uma característica forma de para equilibrar, equilibrar, certo? ok? Mas é preciso que as indústrias tenham padrões para não causar tanto distúrbio, não é? Nos ecossistemas. Então é por isso que é importante. Ok. Importante. E que tipo de políticas ambientais já estão em vigor e que impactam diretamente as empresas? Sobretudo para Angola e África, assim. Ok. Na verdade, essas políticas, falando do mais básico, essas políticas normalmente vão depender do tipo de economia, quais são as dificuldades que a economia tem, mas incentivos, política de incentivo é o mais simples e o mais básico. Ou seja, o incentivo vai ser em qualquer área, ou seja, normalmente nas áreas em que tem mais saída para a economia, que gera mais reservas públicas, não é? E que impactam o PIB dos países, não é? Então, essas políticas de incentivo vão obrigar, mas no bom sentido, porque é mesmo dever do Estado obrigar, mas ele tem que obrigar de uma forma inteligente e obrigando as empresas a criarem estas medidas, precisa de se criar condições. Ou seja, é o Estado dizer, a partir do ano X, digamos, por exemplo, estamos em 2025, e o Estado angolano vai emitir uma nota e vai dizer que em 2028 vai passar a reduzir a taxa, as taxas aduaneiras, as taxas, os impostos que as empresas que trabalham, por exemplo, na indústria petrolífera, que trabalham na indústria petroquímica, que trabalham em
essas indústrias assim mais pesadas, as indústrias que estão propriamente ligadas com a extração, exploração de minérios, não é? O Estado vai dizer, a partir do ano de 2028 nós vamos reduzir as taxas para quem começar a quantificar o dióxido de carbono das suas atividades. Agora, como é que esta redução é feita? É algo que tem que ser estudado, não é? Com muita antecedência. Para que os incentivos funcionem, é preciso entender qual é a disrupção que a diminuição dessas taxas, porque o Estado não vai só diminuir as taxas, e tem que entender quais são os impactos de diminuir as taxas em curto e longo prazo. Ok, percebo. Então, é preciso que haja um estudo antes esses incentivos serem manifestados, não é? Para que os mercados, as economias não se desequilibrem. Mas já existem muitos estudos acerca disso ou há setores específicos onde existam regulamentações deste tipo? Existem estudos que têm estado a ser feitos, mas é preciso ter um conhecimento muito elevado da economia do próprio mercado, do próprio país. Então, quando a nível empresarial, primeiro, se desconhece, ok, os padrões internacionais a nível global daquilo que tem que ser feito, nunca vai se pensar que essa política pública tem de existir para que haja este incentivo, okay, este financiamento também, e que as coisas aconteçam. Então, para Angola especificamente, a primeira barreira é o próprio conhecimento das lideranças, não só a nível governamental, mas também privado. Certo. Muitos CEOs desconhecem como é que está a ser feita as suas atividades a nível global. Okay? As administrações, os executivos desconhecem. Então, é preciso ter um time bastante qualificado para saber que eu preciso disso para trabalhar a nível competitivo global. É por isso que a África tem estado a ficar para trás, porque mesmo a nível privado não se sabe o que é que deve ser feito. E nós, como africanos, temos muitos desafios. Por quê? Porque primeiro, nós não estamos a emitir as quantidades de dióxido de carbono economicamente viáveis ou atrativas para investimento. E quando se diz que não estamos a emitir, significa, primeiro, que não estamos a produzir e, segundo, que vamos continuar pobres. Ok? Então, isso significa que nós precisamos de começar a produzir localmente. Produção, quando tu dizes que estás a produzir, significa que vais emitir. Certo. E se vai emitir, é preciso fazer de forma sustentável. Ok. Forma sustentável significa, primeiro, que tem de ser amiga do ambiente. Ser amiga do ambiente tem a outra particularidade, a sustentabilidade tem outra particularidade que quando você vai emitir, você tem de emitir de forma economicamente viável. Ou seja, o que os africanos têm, o que eu quero dizer é, o que os africanos têm de fazer é começar a produzir de forma amiga do ambiente, mas de maneira a que existam várias revenue streams, várias formas de angariar financiamento nas suas atividades, ou seja, é fazer determinadas coisas que vão angariar dinheiro para as suas próprias instituições e que vai refletir na comunidade, ou seja, no país vai gerar mais emprego e vai diminuir as emissões ao mesmo tempo. Então, são tarefas que têm objetivos dual. Sim, percebi. Mas agora, Nair, do que acabou de dizer, surgem aqui duas questões. Primeiro, Sim. do lado corporativo, eu vejo, por exemplo, agora muitas empresas, principalmente também aqui em Angola, que dizem que aderiram aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, escolheram uns tantos que vão seguir e atingir. Em termos
realmente de gestão corporativa. Como é que isto se reflete naquilo, por exemplo, disse que os CEOs têm pouco conhecimento, as lideranças têm pouco conhecimento. Como é que na prática, por exemplo, imagine que uma empresa ou uma empresa comercial ou um supermercado, como é que na prática ele iria, por exemplo, adotar medidas de sustentabilidade? Na verdade, eu já falei sobre isso. É o que eu Sim. estava dizendo. Por exemplo, o que nós temos estado a ver é o seguinte. Digamos que uma empresa, um supermercado, ou mesmo uma empresa que trabalha com extração de qualquer minério, ele sabe que tem de aderir aos SDG, não é? E vai lá para o Global Compact, vai inscrever a sua empresa e depois faz o release da informação nas redes sociais. É o que tem-se feito, não é suficiente. Certo. Esta Como eu parte disse já está. anteriormente. Esta parte já está. Ok, O que as empresas têm feito é. Não, desculpa, Nair, Não, te não, não, cortar. É diz aí. porque eu propriamente estou aqui a aprender. E esta é a parte em que todo mundo diz que faz, escreve e publica. E acaba aí. Sim. Ok, pronto. Para ter sustentabilidade, é preciso, como vais ver que eu já tinha dito, é preciso começar o projeto da atividade. Ou seja, provar que a sua atividade tem primeiro algo, a adicionalidade que eu falei, não é? Na verdade, eu estou aqui a falar de uma fórmula. Como o objetivo final é a emissão, a redução de dióxido de carbono, existe uma fórmula que é a redução da emissão é igual a baseline, ou seja, a baseline é a condição atual que está, não é? Por exemplo, a forma como Vamos voltar ao exemplo do supermercado, que as pessoas podem compreender mais facilmente. Sim, quero Então, só primeiro explicar a fórmula. Eu certo. tinha dito anteriormente que para ter sustentabilidade nós precisamos de reduzir as nossas emissões, seja em qualquer área. É por aí. O objetivo final é reduzir as emissões em qualquer setor, qualquer área. Ok? Então, agora eu vou dar uma fórmula. O objetivo é emissão de redução vai ser igual a quê? A baseline. Baseline é, vamos dizer, que for uma indústria petrolífera, ela está a emitir, faz perfuração nas condições atuais, não é? Então, vai-se calcular essa baseline e vai dizer, olha, eu estou a fazer perfuração com uma lama à base de óleo que emite X, ok? Emite X. Então, eu vou provar primeiro que o meu projeto tem um princípio de adicionalidade que contrapõe essa baseline, ok? É basicamente dizer que se eu não fizer o meu projeto sustentável, eu vou continuar na minha baseline, que é o que não se quer, não é? Então, para isso, eu tenho que ter o projeto, que são as atividades inovadoras, não é? E vou calcular as quantidades que estou a emitir para reduzi-las, Ok. não é? Então, eu vou provar que este meu projeto de longo termo vai reduzir X, não é? E tem de contar também que no processo das minhas atividades eu posso ter um escape das emissões. Então, na verdade, a equação que eu estou aqui a me referir é redução de emissões é igual a baseline menos project emissions menos leakage emission. Se qualquer empresa em qualquer setor não estiver a trabalhar com base nesta equação muito simples, não está a exercer a real sustentabilidade. É. Ok? Então, pronto, eu vou voltar aqui ao exemplo do supermercado, só de uma Sim. forma de perceber. Eu vou dizer, por exemplo, vou usar se calhar algo bem básico, Sim. os sacos plásticos, não é? Ok. E vamos supor que eu, como supermercado, vou agora dizer que eu por dia, não é, entrego, sei lá, vamos dizer, 5.000 sacos plásticos, e em termos de projeto eu vou me comprometer em reduzir essa emissão, essa entrega e fixo um número. E depois eu só posso dizer que realmente reduzi se eu atingir este número. E tem um prazo isto, não é? Normalmente tem prazos, sim.
Mas é mesmo isso, da forma como está a exemplificar, e isto pode ser aplicado em qualquer área. Em qualquer área. Só que você precisa mesmo de provar a adicionalidade que eu disse. Como Certo. é que vais fazer? Para fazer, tem de usar uma metodologia, tem de provar que essa metodologia está adequada para este supermercado nessas condições. Certo. Se não tiver a metodologia certa, se não tiver os cálculos certos, não tem Não tem sustentabilidade. sustentabilidade. Ok. E isto, como disse, o termo dióxido de carbono, se calhar é usado para todas essas coisas que podem ser feitas como forma de redução. E Exato. podemos dizer que estamos a falar de plástico, papel também. Sim. Normalmente, por exemplo, se formos a ver no o supermercado tem uma cadeia bastante de vários nichos, Sim, não é? Um supermercado precisa de fazer transporte, um supermercado precisa de fazer entregas, e nessas entregas tem uso de combustível, uso de energia, por exemplo, para refrigerar o- os produtos, é preciso o uso de energia, tem que ter um. Você vai dizer, por exemplo, o supermercado está a funcionar a quê? A gerador ou a energia renovável? Gerador, quais são os custos? Para fazer essa equação a que me referi anteriormente, eu preciso responder essas perguntas, questões, certo. não é? Então, essas questões, na verdade, é que vão provar a adicionalidade. O dono do supermercado vai dizer, por exemplo, ok, eu para fazer o transporte gasto X, não é? Para sair vamos dizer, do Rocha até ao Prenda, ou do Rocha até a Marginal, eu gasto X de combustível, e se eu tiver essa medida, eu vou passar a gastar isso. Vamos dizer que ele vai dizer, não, olha, eu agora vou passar a usar energia solar no meu projeto, os, a minha televisão, a minha luz que vou usar no meu supermercado vai passar a ser LED. E se ele for precisar de um financiamento, ele vai ter que provar que o que ele está a fazer está mesmo a reduzir. Então, isso aplica-se a qualquer área. Se não estiver a cumprir esses padrões, vai dizer, ok, mas para você reduzir, qual é a metodologia que você vai usar? E vai dizer, olha, eu vou usar a metodologia XYD, porque cada metodologia tem uma diferente numeração e dependendo do setor, e tem mesmo de provar que está a reduzir. Se não provar, seja a banca, seja quem for, por exemplo, na banca ou num simples escritório, não é? Que trabalha para qualquer área, só mesmo reduzir os papéis, reduzir a quantidade, a forma como se faz a catalogação de informação, se retirar para aqueles papéis que costumava se fazer, tem vários arquivos, não é? E dizer que, olha, eu agora vou começar a fazer tudo de forma digital, e você provar que vai, a partir dessa mudança, vai reduzir tantos dióxidos de carbono só por mudar, deixar de usar papéis e passar a fazer na forma digital, já está admitida para receber financiamento, ok? Mas tem de provar mesmo quanto, tem de usar a metodologia certa para Para quantificar, e é quantificar. sustentável. Ok. E quais são os setores que consideras que estão mais vulneráveis ou pressionados por essas mudanças regulatórias em termos de matéria ambiental? Os setores da indústria extrativa, transportes também, setor agrícola, não se tem noção, mas o setor agrícola também contribui bastante para as emissões, e não é somente com a queimadas, não, para, para trabalhar o solo, porque, por exemplo, os nossos agricultores, que são pessoas da área rural, por exemplo, eles usam técnicas menos amigas do ambiente, fazem fumaças, não é? Mas não é só isso. A própria alimentação da criação de gado também emite, ok? Também emite. Imagina que o seu gado é alimentado com um tipo de ração, não é? Esta ração, quando passa pelo processo todo até chegar
ao, ao estômago do gado, não é? E depois o facto de ser dejetado pelo gado também causa emissões. Ok? O estrume, ou seja, como é que se diz isso? As fezes, vamos usar Sim. essa palavra, as fezes do gado também emitem bastante. Então, como é que está-se a usar? Para quê? Estão a fazer o quê com esse tipo de emissões? O que é que se faz? Não é? Mas Sim. agora surge uma questão, e isto se calhar é muito fora do nosso contexto atual, mas é mera curiosidade. Será que deixar de comer carne é solução? Porque tem aí uma veia, né, uma linha de pensamento que diz que a solução para isso é deixar de fazer crescer gado e de comer carne. Vamos ser Não, todos vegetarianos. não, isso é uma questão de ideologia. Se a pessoa acha que vai deixar de comer, pode deixar, mas é preciso haver produção para abastecer a pessoas que tenham outras opções de nutrição, não é? Carne é proteína e nós Certo. precisamos, então, isto é algo completamente diferente. Mas agora nós precisamos produzir, precisamos sim. Precisamos de produzir tanto peixe, por exemplo, na apicultura também emite-se bastante. Criação de gado suíno, bovino, emite bastante. Agora, é preciso pensar o que é que você está a fazer com o estrume, por exemplo, do gado. Okay? Por exemplo, para os suínos, só a urina dos suínos é bastante corrosiva. O que é que você está a fazer com isso? O que é que o empresário faz com isso? Então, pensando dessa forma sustentável, há quem pensa que a sustentabilidade começa só no business model. Não, não é? É preciso entender que nas suas atividades existem formas inovadoras de realizá-la, ok? Mas você precisa saber que precisa usar todas as formas a gerar receitas primeiro para você, como um empresário, receitas inovadoras e que impactam o mercado em que você está, as pessoas na economia. Não é? Então, é dizer, olha, na minha atividade tem várias formas, eu faço bastante resíduo, eu preciso de saber como é que eu vou reutilizar. E é aí onde entra as questões de economia circular, não é? E só para ver que os estándares são vários, não é? Tem as metodologias que você vai usar no seu projeto, tem as questões de economia circular que têm a ver com não somente a sustentabilidade, mas como você vai lidar com os seus resíduos. Mas agora que eu vou voltar a fazer uma pergunta de terceira classe. O que é economia circular? Ok, a economia circular é um conjunto de estándares também que vão definir um objetivo primário, reduzir. E já cá estamos de volta. Faço recordar a todos os nossos ouvintes que podem enviar as vossas perguntas e os vossos comentários para as redes sociais da Rádio Mente 7. Temos o nosso contacto no WhatsApp 931 992 715 931 992 715. Está um dia de chuva aí fora. Só espero que todos estejam com um chazinho e um cafezinho para acompanhar aqui o nosso programa. Naia, até que ponto os investidores e financiadores estão a pressionar as empresas de forma que elas adotem práticas mais sustentáveis e transparentes? Olha, a pressão tem sido mesmo muito relevante, porque, como eu disse no princípio, não sei se se lembram, eu falei em ESG investors, não é? Tem investidores que não querem estar associados com empresas que não têm práticas de sustentabilidade nenhuma, não estão alinhados com as metodologias standards que são amigas do ambiente. Não é? Então é preciso, como eu disse anteriormente, que os executivos, os CEOs, as administrações das empresas saibam quais são os padrões em que determinadas atividades estão a ser realizadas a nível global, não é? Então, quem não estiver alinhado
não vai participar de determinadas, não vai beneficiar de Certo. determinados. E qual é o papel que o setor privado pode ter na formulação dessas políticas ambientais? É possível existir aqui um diálogo entre as partes que estão envolvidas na definição dessas políticas? Olha, o diálogo é mesmo onde começa a necessidade, onde se refere muito sobre a necessidade de regularização de certas políticas que vão mover a economia, não é? Se o empresário que tem determinadas dificuldades para poder provar que com esta política pública eu vou poder diminuir as minhas emissões mais eficiente, então se não acontecerem os webinars, as conferências, para se falar determinadamente sobre estas questões, então nunca vai acontecer. Então é mesmo essencial que se discutam a nível de diferente tipo de parcerias público-privadas, de forma a que as dificuldades sejam conhecidas. Mas em termos do que é a nossa realidade angolana ou africana como tal, vemos que existem mais iniciativas neste sentido do setor privado ou do setor público? No setor privado, sem dúvidas. O setor privado tem um papel muito importante, porque normalmente, em condições normais, em economias saudáveis, o Estado tem mesmo o papel mais de regular, não é? O Estado regula, pode ter também, por exemplo, formas de encontrar recursos financeiros, mas o setor privado ele alavanca o uso de ferramentas e recursos que vão mover a economia, não é? E o Certo. Estado tem o papel de regular, então é por isso que a interação, trabalhar em conjunto, esses dois intervenientes precisam estar mesmo alinhados. O Estado regula e as empresas desenvolvem as tecnologias que vão reduzir a emissão de dióxido de carbono. E como é que os conselhos de administração podem então se preparar ou estar preparados para este futuro que se apresenta como um futuro onde a regulação em termos do que é o ambiente vão ser cada vez mais severas ou mais exigentes? Ok, primeiro é o que eu disse, que é estarem informados sobre o que é que está acontecendo no mundo, quais são as metodologias, ter os projetos certos, fazer bem os seus business models, ok? É preciso ter modelos de negócio sustentáveis, que é tudo que já falamos aqui anteriormente, não é? E poder realmente comprovar que estas atividades estão a ser feitas nos padrões standard essenciais, não é? Os padrões globais, porque costumam-se fazer estudos e determinam-se regras com base em metodologias. Então é preciso seguir essas regras com base nessas metodologias e provar que de facto está a ter resultados. Tudo é com base nos resultados. E para ter esses resultados é preciso fazer algo que normalmente em África não se faz muito, ou propriamente em Angola. Eu costumo ver já na África do Sul bastante, mas é o processo de monitoração e avaliação dos projetos, que é algo que em ESG fala-se muito, ter os indicadores, Certo. não é? E esses indicadores, porque quando nós vamos conversar com o investidor quer ver esses indicadores, não é? Porque senão vamos cair naquilo que costumam chamar de greenwashing, né? Vai dizer, olha, eu já aderi a esse pacto, já fiz isso, mas na íntegra não tenho dados nenhuns que comprovam que eu estou mesmo a reduzir as emissões, não é? Então eu preciso escolher a metodologia certa. É muito importante escolher a metodologia certa E para estas determinado projeto. metodologias são complexas?
São complexas inicialmente. Inicialmente, você precisa primeiro entender a sua baseline, como eu já tinha dito, vamos voltar de novo, Onde estamos? na conversa do início, Certo. entender a baseline, ok? Ou seja, quando você percebe a baseline, você percebe o problema que tem em mãos, ok? E para cada problema já se definiram os standards. Cada standard tem a sua metodologia. Então, se os CEOs, se os conselhos de administração conhecem o problema que têm na mão, é muito mais fácil saber qual é o standard e a metodologia. Vão adotar. Sim, e é muito importante saber escolher primeiro o standard e escolher a metodologia. E quantos estándares existem? Inúmeros. Inúmeros. Esses standards são inúmeros, vai depender do setor, vai depender da própria adicionalidade do teu modelo de negócios, vai depender das características, de como é que você quer fazer. É por isso que determinadas empresas não têm os mesmos resultados, porque eles não têm as mesmas decisões. Não é? E depois você pergunta, por exemplo, nós aqui temos muita... Aliás, o mundo inteiro faz isso. Você pode roubar uma ideia, mas não vai ter o mesmo resultado, no seu certo. negócio, não é? É porque tomamos decisões diferentes, escolhemos metodologias diferentes, escolhemos estándares diferentes, não é? E obviamente não vamos ter os mesmos resultados. Mas aqui depois, Nair, uma pergunta um bocadinho provocadora. Não estará a regulação ambiental a atrasar o desenvolvimento dos países do terceiro mundo? Não. Eu posso dizer que não, é uma percepção ilusória, porque, como eu disse anteriormente, não emitir é péssimo. Não emitir dióxido de carbono, quando se diz isso, não estamos a emitir. As pessoas falam isso com muita vaidade, mas é péssimo. Não emitimos porque não produzimos o suficiente. Exatamente, não, estamos praticamente quando não se emite, está a dizer não tem fábricas, não há nada, não há atividade industrial nessa determinada região ou nesse determinado país, não é? Mas se vamos aumentar a produção industrial, vamos aumentar as emissões, mas também vamos estar a aumentar os gases. Sim, vamos aumentar os gases, mas tem de ter a adicionalidade que eu falei. E quando tem a adicionalidade, você está, de modo gradual, a implementar a sustentabilidade. Okay. Então, neste caso, começamos já com um projeto ou um trabalho que prevê tudo isto. Exatamente. Mas não é mais caro? Tem de ter sempre custos, obviamente. Como se diz, não existem almoços de borla, não é? Certo. Para fazer algo bem feito requer custos, não é? Mas esses custos têm de obter a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, o retorno do investimento. Então, é isso quando falamos em ter modelos de negócios sustentáveis que tem que prever já ali na baseline, ok? Porque se eu quero quebrar a baseline, que é a condição atual em que estou, ok? Para emitir os dióxidos de carbono, eu preciso prever já de início no meu modelo de negócios que a minha adicionalidade, ou seja, a minha atividade em tempo X, Y e Z vai me gerar este retorno do investimento. E aí estou apto a investimento, não é? E quais são as suas previsões em termos do que são o que é o futuro das políticas de sustentabilidade? Do que é que nós podemos esperar para os próximos 5, 10 anos? Primeiro depende do mercado em que nos estamos a referir. Se for a referir propriamente em Angola, ainda existe um caminho muito longo para frente, porque a maior parte das pessoas não entende quase nada do que eu estou aqui a falar. Eu própria não entendia nada. Não é? Então, alguns donos de negócios acreditam que, pelo facto de já estarem ligados ao Global Compact e terem esses, acreditam mesmo, eles já acreditam que já estão a fazer sustentabilidade. Isso é muito triste. É muito triste, mas na verdade não estão a fazer, não é? É como eu disse, quem não está a trabalhar com base nessa equação simples, que é a redução de emissões, que é igual a baseline, menos as emissões do projeto, menos
as emissões que escapam, que no inglês é leakage emissions, se não está a trabalhar com isso, não está a fazer sustentabilidade. Se não está a quantificar a quantidade de dióxido de carbono anual da sua atividade, não está a fazer sustentabilidade. Se não está a reutilizar os seus resíduos de forma economicamente viável, não está a fazer sustentabilidade. Mas e agora, Nairi, vou fazer uma pergunta que se calhar vai me dizer, não, mas Tatiana, já respondi isso, mas eu vou fazer de novo. Sim, por favor. Como é que nós podemos criar essa awareness? Como é que nós podemos pôr esta consciência, não só dentro, não vou dizer de uma forma global, para o setor público nem para governamental, mas digo mais para o setor privado. Como é que nós criamos essa consciência? Já disse antes que os CEOs e os líderes têm que se manter informados, mas mais, que outras medidas é que nós podemos fazer para consciencializar? Ok. Bom, nesse caso eu ia dizer que tem de viajar para ver como é que... tem de viajar para ver como é que quem está na sua área faz lá fora. Paga uma passagem, vá lá, viaja e tenta ter parceiros de outras economias e ver na íntegra como é que se está a fazer. Mas eu vou lhe pedir então aqui um exemplo da sua experiência, daqueles setores que já apreciou e já acompanhou. Sim. Faça uma comparação entre o que é, por exemplo, num país de referência e em Angola ou num outro país africano. Eu até não vou muito longe, eu uso mesmo o exemplo da Nigéria e África do Sul, que são países em que eu trabalho com muita frequência. E a mentalidade das pessoas, em primeiro lugar, o facto de querer fazer bem as coisas, não é? Só essas duas coisas. Primeiro, a mentalidade de fazer bem, ter coisas bem feitas, ter seriedade, não é? Para lidar com, com o seu trabalho e com o dinheiro que pessoas confiam em si, não é? Porque há pessoas que conseguem financiamento porque têm networking, mas ainda não, assim não estão a fazer aquilo que devia ser feito, não é? Então é preciso ter os times certos, ter as pessoas certas na liderança e fazer as coisas bem feitas, não é? Saber o que é que o mundo, os padrões, como eu disse, as metodologias, os standards, não é? É saber qual é o mais adequado à minha atividade industrial. Certo. Quando não tenho esse conhecimento, então praticamente a economia fica parada. Mas agora, Nair, digamos que nós estamos aqui a tentar criar competências e criar técnicos e as pessoas certas para trabalharem nestas funções. Quais são as qualificações? O que é que nós devemos estudar para ficarmos assim como a Nair, especialistas? Olha, tenho estudado tudo um pouco. Vamos começar da base. Como é que se constrói? Eu, pessoalmente, tudo começa na curiosidade. Tudo começa na curiosidade e digamos que, por exemplo, eu estou... isso é muito complexo porque envolve um conhecimento de quase tudo. Eu tive uma conversa há dias com um grupo de mulheres empreendedoras e nós estivemos a falar de facto que, como empreendedor, nós temos que conhecer de tudo um pouco. Não é? Tudo um pouco mesmo. E leitura. É preciso ler bastante, saber como é que criar negócios para o mundo, não somente para ali, Angola, não ficar naquela nossa bolha. Certo. Não é? Saber como é que está-se a fazer no mundo. Não é? E saber que também o produto do meu negócio ou serviço não é somente para ficar aqui. Nós precisamos de usar 60% a 80% aqui, a nível local, a nível regional, né? Mas precisamos levar aquilo que é nosso para o mundo, que é 20%, digamos, não é? Certo. Então, para levar, quais são as características que o meu produto tem de ter? Nós precisamos estar informados sobre isso tudo, não é? Por exemplo, na minha área, eu sou geóloga, mas atualmente eu já não sou somente geóloga. Não sou.
Eu sou uma consultora de energias, não é? E para trabalhar nas energias, tem áreas afins. Eu preciso de entender de mecânica, preciso de entender finanças, preciso de entender áreas técnicas, áreas como é que eu posso dizer? Eu preciso entender um pouquinho de tudo. Por exemplo, só especificamente para trabalhar com sustentabilidade, eu preciso de saber física, preciso de saber matemática, preciso saber leis, já estou aí para sociedades, né? Preciso de saber finanças, porque eu vou ter que avaliar se as minhas atividades de forma sustentável estão a acomodar aquilo que eu vou pedir a um investidor. Então, eu preciso ter uma, uma um conhecimento sobre finanças, digamos que pelo menos o básico, não é? Então, um empresário tem de conhecer quais são as nuances do seu negócio. Mas agora disse que existem vários standards e várias metodologias que podem ser aplicadas em função do tipo de negócio. Como é que alguém que se especializa nessas metodologias? Bom, primeiro temos que entender qual é o papel que cada empresa tem. Por exemplo, para mim, eu saí de Project Developer, eu comecei com os meus próprios projetos e vou passar estou a caminhar para ser auditora nesse momento. Ou seja, cada projeto que vai se comprometer a ter um projeto sustentável, não é? Ele precisa ser auditado. Não vai pensar que somente vai trabalhar ali. Precisa de ter auditoria. Um auditor que vai trabalhar consigo para regular as suas atividades, ou seja, para comprovar que de facto você está a fazer aquilo. Se não tiver um auditor, alguém que audita o seu trabalho, então também você não, quem vai comprovar que você está de facto a, a reduzir as suas emissões, não é? Então é por isso que algumas empresas fazem a partilha de informação nos seus websites e dizem, olha, no final ao longo deste ano nós reduzimos tantas emissões de dióxido de carbono, não é? Com base em quê? Informação. Só porque você fez e você vai dizer, não, tem de ser auditado. Então, o auditor tem a responsabilidade de acompanhar e dizer, olha, esta atividade não vai ser feita dessa forma. Não pode. Okay? Tem de ser feita com base nessa metodologia. E depois, para esta metodologia, como você quer isso, o seu business model, o seu modelo de negócios prevê isso, esta não é a melhor metodologia. Tens que ir naquela metodologia. Ok? Então, quem é dono de projeto sustentável e não está a trabalhar com esse tipo de informação, não tem uma auditoria no seu projeto, não está a fazer de facto o que tem de ser feito. Porque eu, por exemplo, se for a trabalhar no que quer que seja, eu não posso auditar a mim mesma. Certo? Então, não é? Então é preciso trabalhar com um parceiro auditor que vai comprovar que de facto você está a fazer aquilo que tem aquela característica, está a cumprir com aquele princípio da adicionalidade que eu falei no princípio, que é uma característica essencial da sustentabilidade. Não é? Se eu não estou a provar a nível legal que eu estou a cumprir com o princípio da adicionalidade, então não se está a fazer nada. Mas considera que esta é uma carreira ou é um trabalho do futuro? É algo em que os jovens possam procurar e tentar se especializar? Absolutamente, absolutamente. Quem está a entrar mesmo nos conceitos de sustentabilidade a fundo é o futuro, porque a sustentabilidade está em qualquer setor. E existem cursos específicos sobre Existem cursos, sim. Existem. Até fez-me lembrar, eu sou, não sei, é um sentimento um pouquinho. Eu acho que deviam ter mais pessoas a fazer isso. Certo. Em África, eu sou a única auditora. Faltam auditores em África, não é?
mas eu estou inscrita na África do Sul, não como Angola, ok? Ok. Porque tem uma particularidade, que aqui em Angola nós não temos determinadas leis, não é? E para acomodar essas leis, que é algo importante que eu vou falar aqui, os padrões, os standards obrigam os Estados a baixar o preço de energia, ok? Então, em longo prazo, para um país que é dependente Do petróleo. de petróleo, baixar o preço de energia seria disruptivo para a nossa economia. Para o consumidor, em curto prazo, seria bom, mas a longo prazo, ou seja, para o consumidor é bem ao curto prazo, mas ao longo prazo para o Estado iria diminuir as receitas públicas. Isso causaria um transtorno na nossa economia. Então isso faz com que nós, quem queira, por exemplo, trabalhar em Angola com sustentabilidade, de facto, nesse nível em que eu estou a falar, vai trabalhar de forma quase que independente, não vai ser num mercado regulado, Percebo. ok? E vai aplicar padrões Vai internacionais. aplicar padrões internacionais, mas de forma isolada, não vai ser algo isolado, mas ainda assim, como setor privado, é um caminho, não é? Por isso é que falamos que precisa de haver essas conversas, informar o Estado que precisa de legislar, precisa de regular dessa forma, não é? E pronto, é um caminho que nós precisamos mesmo de percorrer. Mas a Anair diz que em Angola é a única auditora para projetos de sustentabilidade. E Registada, sim. registada, certo? E isto é algo que qualquer pessoa pode ser ou tem que ser geólogo? Não tem de ser geólogo. Ok. Qualquer pessoa pode ser, desde que percorra o mesmo caminho que eu percorri, não é? E pode explicar qual foi esse caminho? Sim. Tem determinados cursos mesmo que se faz, que tem de fazer, não é? Tem de ter uma certa exposição, tem de passar primeiro de Project Developer. Eu precisei de fazer, começar certos projetos na Nigéria, na África do Sul, a nível como empresária, não é? E aí depois habilitou-me a ser auditora. Então, uma coisa que ainda não existe em África são auditores, não é? Às vezes, algumas vezes, por exemplo, tem pessoas que vêm investir em África, mas não têm auditores locais, não é? Não existem auditores locais. Por exemplo, o que está-se a fazer é contratam auditores estrangeiros, mas esquece-se de uma coisa: o conhecimento que um auditor tem das línguas nativas, da forma como certos produtos são movidos em determinadas economias, isso tudo reduz o princípio da adicionalidade, não é? Quando não se conhece bem, por exemplo, imagina, eu conheço esses princípios todos que eu estou aqui a falar, sei o que é a baseline, sei o que é quais são os cálculos, quais são as metodologias certas para determinados tipos de projetos. Ok, mas eu não conheço Angola, eu não conheço Luanda, não conheço. Estou a me pôr na posição de estrangeiro, não é? Certo. Não conheço Lagos, não conheço Cape Town, eu não sei como é que as cadeias de valores são sustentadas. Então, por mais que venham estrangeiros para ajudar no decision making, ok? Para dizer, olha, vamos agora tomar essa decisão, se não conhecer aquelas características intrínsecas da comunidade, das cadeias de valor, ok? O princípio da adicionalidade fica desequilibrado, ou seja, a sustentabilidade não será efetiva, os nossos resultados não serão eficientes. Então é por isso que, a nível da África, só para ver, por exemplo, em países como a África do Sul, que são países até aqui em África estão mais bem posicionados, África do Sul, Egito, Nigéria, não é? Não tem auditores locais, não tem, não é? Então isso é uma problemática. Ok, percebo. E a Anair é cofundadora da Akbai Energy, Sim, certo? E
Pode explicar um bocadinho o que a Akban Energy de facto faz? Ok. Na verdade, a Aqua Energy é a subsidiária do grupo da Aqua Group Holdings. É um grupo de empresas que trabalham com base nos princípios da economia circular, com objetivos de reduzir emissões de carbono. Neste grupo de empresas, aqui em Angola, só a Aqua Energy é que está em Angola. Nós normalmente decidimos qual a melhor empresa para determinado mercado. Neste momento, a Aqua Energy está a trabalhar com os agricultores, com determinados donos de fazendas, ok? Para aplicar sustentabilidade nas suas atividades. Por exemplo, dependendo do que estiver a produzir na sua fazenda, nós vamos lhe ajudar a calcular o solo para ter maior produtividade, não é? Vamos calcular quanto de emissões de dióxido de carbono está a produzir nas suas atividades e como é que pode reutilizar os produtos de forma a gerar novas receitas para o seu próprio negócio e para abastecer de forma com diferentes nichos. Então, nós estamos a atuar, é uma das vertentes em que estamos a atuar. Certo. Uma das, não é? E considera que têm sido trabalhos que já têm demonstrado algum resultado? Sim, alguns, tem dois pelo menos aqui com quem estou a trabalhar em Angola que já têm apresentado bastantes resultados, porque eles já têm uma estrutura, eu já encontrei uma baseline mais ou menos bem definida. Então aí eu vou só aconselhando, eu em particular vou só aconselhando em como é que ela pode definir o projeto, tanto em termos de quais estándares vai usar e quais metodologias usar. Não é? E, e em termos, como é que a inteligência artificial entra nisso tudo? Por exemplo, há sistemas de irrigação, ok? Como é que vai controlar o seu solo, como é que está a trabalhar o solo, não é? Nós estamos a desenvolver tecnologias que fazem alertas, usam inteligência artificial para alertar como é que vai irrigar a sua produção e também que tipos de inovação é que vai usar. Por exemplo, nesse momento tem certos fazendeiros que já estão a parar de produzir somente no chão e já vão fazer a nível vertical. Então, Ok. são também uma tecnologia que nós estamos a incentivar certos donos de negócios a utilizar. Produção vertical. Ela apoia nisso. Como é que Sim. nós podemos usar tecnologias baratas e que podem apoiar aqui os negócios? Infelizmente não são baratas. Não são baratas? Infelizmente não são baratas. Infelizmente. O que é barato é o que eu falei, como é que eu posso dizer, as regras da economia circular que cada um pode ter no seu negócio e vai reutilizar, reutilizar, Certo. reutilizar. Até por exemplo, digamos que se eu tiver a produzir bananas, não é? A banana tem casca, né? O que é que você vai fazer com a casca? Está a ver? São mais ou menos isso que a forma como os agricultores ou os donos devem pensar. O que é que você vai fazer com aquilo? De forma a obter mais lucro, não só para o seu negócio, mas de forma a resolver problemas econômicos e sociais, não é? Então, há determinadas tecnologias que não são mesmo baratas, é preciso ter um investimento inicial e é preciso fazer um plano, não é? O que se faz normalmente que eu não aconselho, é, por exemplo, fazer parcerias com pessoas que já tenham a tecnologia. É uma via, claro, vai-se fazer com que o projeto ande, mas você depois, se for ambicioso, não é? Você vai ter um retorno de investimento menor.
não é? Porque você vai ter que dividir o retorno do investimento com o detentor da tecnologia. É uma via, é aceitável, é bom, os projetos vão avançar de forma mais rápida, mas o dono do negócio, que é mais ambicioso, ele desenvolve a economia, a tecnologia ele mesmo. Ok. É um processo mais longo, mais moroso, mas é melhor, porque afinal nós estamos a falar em sustentabilidade. Eu quero ter um projeto sustentável, não é? Eu preciso ter uma tecnologia que vai beneficiar o meu próprio negócio. Então eu vou desenvolver. Tudo depende das decisões que se tomam, não é? Por exemplo, eu conheço pessoas que decidiram, têm donos de projetos que trabalham comigo, que eu sou consultora, e ele decide, ok, prefiro ir para quem, fazer uma parceria com quem já tem essa tecnologia, não é? E ali, pronto, o projeto vai avançar mais rápido. Mas agora, quem é um pouquinho mais ambicioso e tem um pouquinho mais de paciência, vai investir e depois vai obter um retorno maior, não é? Tudo depende da decisão que cada um tomar no seu projeto. Ok, percebo. E não há aqui o risco depois de nós estamos a adotar tecnologias que não sejam exatamente as mais adequadas? Sim, por isso é que cada projeto precisa ter em conta a sua economia, o seu mercado, não é? Por isso é que nós, por exemplo, temos determinadas empresas que não estão, por exemplo, aqui em Angola, não é? Como eu tinha dito, aqui em Angola só está a Aqua Energy, porque tem mais oportunidades aqui. Uma das ferramentas que nós estamos a desenvolver, que está mesmo já quase na fase final, é a ferramenta para quantificação de dióxido de carbono. Aqui em Angola, usar aquela ferramenta que é com base num app, não é? Não está disponível cá em Angola, porque não existem políticas públicas nenhuma que acomodam essa ferramenta cá, Ok, ok? certo. Mas essa ferramenta está disponível na Nigéria e na África do Sul, porque estes países acomodam. Então, quando eu vou ter com um investidor e dizer, olha, eu tenho este projeto e esta minha tecnologia faz isso, isso, isso e aquilo, ok? Ele vai dizer, ok, qual é o mercado target? Okay? São estes países que já têm essas leis, então é preciso pensar nisso tudo. E em termos de. E também disse que os líderes podem se guiar noutros países, noutras realidades, se calhar até se deslocar até lá e perceber como é que tudo está a funcionar. Que países recomenda como bons indicadores onde podemos nos guiar e perceber que existem boas regulamentações, boas medidas, as empresas estejam a adotar boas tecnologias? Namíbia. Namíbia. Só para, sim, para quem é angolano, pode ir à Namíbia. A Namíbia tem estado a fazer coisas muito boas. África do Sul também, Nigéria. Quênia, por Quênia. exemplo. Só para dar um exemplo, o Quênia é um país africano que tem muito potencial de energia geotérmica, energia 100% renovável, tem a ver com a energia interna da Terra. Ok? E o Quênia está a fornecer energia, abastece a sua energia a partir dessa energia geotermal. Não é? E, por exemplo, nós que estamos a fornecer energia com as nossas barragens hidro, estamos agora a tentar fazer a transição também com energia solar, não é? Solar, certo. Temos também o uso dos recursos do petróleo, não é? Com o exemplo do Quênia, que eles fornecem energia geotermal, é um exemplo muito bom porque o Quênia já está a fornecer mais energia até que as Antilhas, por exemplo. Não é? Então, são países que de facto têm lições para dar aos líderes, saber como é que se faz. Primeiro nós precisamos reconhecer que nós temos certos recursos, não é? E que esses recursos podem ser usados de forma X, Y e Z.
entender que não é só exportar, okay? É preciso utilizar localmente para poder mover as economias locais, não é? E que algo que aqui em Angola nós fazemos muito pouco é usar os nossos recursos a nível local. Nós estamos a exportar quase tudo, Exportá-los, certo? não estamos a usar internamente, ou seja, ficamos sem mercado e não fazemos nada, não é? Mas, entretanto, somos um país muito rico em termos de recursos naturais. Então, é preciso entender que as decisões que se tomam têm impacto direto na nossa economia. Não podemos somente exportar, temos de usar localmente. É basicamente, ou seja, as decisões que se tomam, não é, são cruciais. Então, temos vários exemplos em África, que é Namíbia, mas também depende do setor, não é? Não são todos. Então, se eu quiser exemplos de energia geotermal em África, eu vou para o Quênia, Certo. não é? E nós sabemos que não é só o Quênia que tem, potencial para energias geotermal, ou a energia da terra, não é? Tem a Tanzânia, mas a Tanzânia não se compara com aquilo que o Quênia está a fazer, não é? São países vizinhos, mas tem uma diferença abismal. Porquê? Porque não estão a tirar as lições que devem ser aprendidas, não é? Tem o Djibouti também, não é? Também tem potencial geotermal, mas nem sequer chega próximo ao que está a fazer o Quênia. Ok, certo. E se formos a ver numa perspectiva regional, não é? São 3 países vizinhos, ok? Que têm o mesmo potencial. Têm de fazer parcerias mais construtivas, mais fortes, ok? E usar o potencial que cada país tem e poder usar isso efetivamente. Um problema em África é que nós olhamos para cada problema de forma isolada. Claro. Não resolvemos o problema de forma regional. Por vezes nós temos, para resolver o problema de energias, não é? Nós precisamos mesmo de usar os recursos a nível regional. E é uma mentalidade que em África nós temos pouco. Algumas vezes, sabes que de facto não é só suficiente, por exemplo, digamos que, por exemplo, tem um empresário muito que investe bastante em diversos setores, que é o Dangote, na Nigéria. Ele atua no setor de cimento, refinarias, não é? Que agora está a vir aqui em Angola e algumas dessas empresas, nós tivemos há poucas semanas essa informação, é pública, que estão a vir aqui em Angola. É preciso decidir como elas vão atuar e vão atuar como apenas localmente. Então, essas decisões todas é preciso serem bem definidas. Não é? Entender que o país, tudo bem, é soberano, mas nós precisamos algumas vezes de discutir certas soluções a nível regional, não é? Então, devemos saber o que é realmente para resolver de forma isolada como país e o que é que devemos resolver de forma regional como continente. Mas e em termos do que é, por exemplo, a Europa ou a América, qual é o país que nós podemos dizer, ok, aquele é que é o líder, é o país que tem estado a emitir mais normas ou se calhar mais standards, né? China. China. Sim. Eu por exemplo, uso bastante os exemplos da China. Aplicam-se muito aqui. É impressionante. Mas a China não é aquele país que é considerado o maior poluente mundial. Sim. E por isso eles eles entenderam tão bem a sua economia e o seu mercado. Eles sabem que têm de fazer coisas para mitigar, no fundo é mesmo mitigar os impactos. Os impactos. Não é? Pode ser remover, mitigar e o nível mais alto que é o net zero. Ok. Quem definir que chegou ao net zero para determinado, porque o objetivo é um, não é? Primeiro é mitigar, depois reduzir, depois eliminar, Eliminar, certo. não é? As emissões. Então,
Conseguir isso tudo é muito difícil. É preciso um caminho longo e a China tem estado a fazer isso muito bem, porque usam diferentes alternativas, diferentes metodologias que estão adequadas ao seu mercado. E são metodologias que depois podem ser replicáveis em Angola? Podem ser, a metodologia pode ser replicável, mas é Ok, preciso conhecer o mercado, ok. não é? É preciso conhecer o mercado, saber como é feito um movimento dos produtos e dos materiais, como é que funciona a value chain em determinada economia, para saber como é que vai aplicar esta determinada tecnologia. Então, não é só dizer que eu quero implementar essa tecnologia nesse setor, nesse país. Não é assim. Tem todo tem muita informação por trás disso. Nair, muito obrigada por ter vindo cá hoje. Essa conversa foi tão boa, tão esclarecedora, que abriu aqui umas luzes muito grandes dentro da minha cabeça e acredito para a nossa audiência também. Mas agora, últimas palavras, Nair. O que é que quer deixar aqui para os nossos ouvintes como mensagem? Vou deixar um apelo a cada dono de negócio, quem tem empresa. Temos de saber fazer as coisas como devem ser. Algumas vezes nós nos submetemos a determinados desafios que por vezes não temos, ainda não estamos preparados para atender, não é? Então é preciso ter um nível de seriedade bastante elevado. Temos que estar certos de que estamos a cumprir com os padrões internacionais e que temos compromisso com aquilo que nos dissemos que nos propusemos a fazer, não é? É preciso ter esse nível de seriedade e trabalhar de modo competitivo a nível internacional. Às vezes nós estamos aqui em Angola, queremos competir uns com os outros, mas não vai nos levar a lado nenhum. É preciso focar naquilo que deve ser. Elevar o padrão, não é? Exato. Nair, muito obrigada mais uma Eu é quem vez. agradeço pelo convite. Aos nossos ouvintes, tivemos aqui a nossa conversa com a engenheira Nair Souza. Falamos sobre o impacto da regulação ambiental nas empresas. Uma conversa muito boa e, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, mas voltamos a próxima semana. Portanto, não esqueçam, acompanhem nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube. O vídeo estará lá, poderão acompanhar o programa todo. E partilhem, por favor, com os vossos amigos. E fiquem atentos para a próxima edição do programa Tom do Bordo. Eu me despeço, Tatiana Mongo. Continuação de muito bom dia a todos.